Olá, tudo bem? Eu sou o Luiz Felipe, fundador do Fagulha. Estamos aqui para o nosso terceiro vídeo na nossa jornada empreendedora. Nesse vídeo a gente vai ter como objetivo falar sobre as estratégias de execução. Vamos falar de mão na massa. Porque até agora, do que a gente trocou de ideia? Fazendo uma pequena recapitulação. A gente falou sobre a mentalidade empreendedora, sobre a importância de você já ter consciência desde o momento zero sobre as dificuldades, desafios e estratégias que você precisa adotar para dar o primeiro passo com maiores chances de sucesso. A gente falou sobre a importância da inovação como uma ferramenta fundamental para você ter um diferencial de mercado e a importância de você lembrar sempre que empreender é sobre resolver o problema de alguém. O nosso produto, o nosso serviço, a nossa empresa só vai fazer sentido se a gente de fato estiver resolvendo o problema das pessoas. Um problema que de fato pesa, dificulta a existência delas. As faz perder dinheiro, as faz perder tempo, as faz perder qualidade de vida. E aí nesse vídeo a gente vai falar sobre Design Thinking. O Design Thinking, para quem está conhecendo agora, para quem nunca ouviu falar, ele é uma abordagem, né? Ela é uma organização, uma estratégia mental que visa te guiar em cada passo que você precisa dar na estruturação de um novo produto, de um novo projeto, de um novo conceito, de um novo serviço ou de qualquer abordagem que tenha inovação como pilar. O Design Thinking ele é baseado exatamente nessa estratégia. Design, apesar de muita gente acreditar que a palavra design remete à estética, remete à aparência das coisas, o design é um verbo, no inglês, que significa concepção, planejamento, desenvolvimento. Então quando a gente fala de não gostei do design desse produto, ou então o design desse carro, ou o design desse item é incrível, quer dizer que a concepção, o planejamento, a visão dele está bem executada ou mal executada. O Design Thinking, então, é uma abordagem focada em trazer essa visão do design, dessa estratégia de concepção, para resolver desafios complexos. Lembra, empreender é sobre realizar uma tarefa difícil. Então, nada mais claro do que a gente usar o Design Thinking, que é um desafio complexo, para criar e implementar soluções focadas em necessidades humanas. De novo, aquela estratégia. Você tem que entender que você tem que se apaixonar pelo problema e não pela solução e o problema das pessoas, problemas reais das pessoas. Do que o Design Thinking é composto? O Design Thinking ele é uma conjunção de uma série de disciplinas, de visões e perspectivas que envolvem a ciência da computação, ou seja, a capacidade de integração da tecnologia, das ciências sociais, então a história, geografia, sociologia, filosofia, tudo que nos ajuda a compreender seres humanos, então as ciências sociais são fundamentais para isso, a engenharia e o design enquanto ciências, a criatividade, porque como não, é impossível ser inovador sem ser criativo, e o olhar de negócio. Por que o olhar de negócio ele é fundamental? Porque também, como a gente já falou, não existe nenhuma solução inovadora que, se não for viável economicamente, que se sustente. Tudo isso tem que integrar uma solução porque ela tem que fazer sentido para as pessoas, ela tem que ser tecnologicamente viável e ela tem que fazer sentido e tem que ter sustentabilidade financeira e econômica para poder existir. O Design Thinking, então, ele é dividido em 3 grandes pilares. O primeiro de mentalidade, que é o que a gente vem trabalhando até aqui. O segundo de processo, que é o grande marco aqui do nosso vídeo. E as ferramentas, ou seja, você ter a clareza de como que você tem que estar olhando para as coisas, entender cada passo que você tem que dar e quais as etapas precisam ser cumpridas para você ter clareza e assertividade do que você quer realizar. E as ferramentas, que é como fazer isso. A mentalidade, de novo, para a gente poder seguir em frente tranquilo e eu poder botar minha cabeça no travesseiro de que ninguém jamais assistirá meu vídeo sem dizer mas eu não tinha entendido direito. De novo, pessoal, Design Thinking, inovação, negócios é sobre empatia, sobre calçar os sapatos de outras pessoas, é sobre entender as suas vidas, é sobre resolver os problemas a partir de suas perspectivas. Você não vai resolver o problema sobre a sua... mas eu acho maneiro. Pode até ser que você esteja certo, mas corre o grande risco de você criar uma solução pensando em você e o restante do mundo pensar diferente. Então, criar uma solução, criar a solução de um desafio complexo precisa de muita empatia. E por que isso é importante? Eu estou trazendo um dado sobre as startups, que não sei se vocês estão familiarizados com o conceito, mas startup é uma empresa,
é uma empresa focada em resolver problemas complexos em mercados de extrema incerteza a partir de bases tecnológicas. Então, mais de um terço delas, né? Então 34% delas morrem porque não encontram o Product Market Fit. O que isso quer dizer, Product Market Fit? Product, produto, market, mercado, fit, conexão, sinergia. Então isso significa que a maioria delas morre porque cria soluções que ninguém quer. Porque você criou um produto, lançou um produto, abriu uma empresa, ninguém comprou. Ninguém achou que aquilo ali de fato era uma necessidade real a ser resolvida. As outras vêm com problemas com marketing, que realmente é um desafio. Você tem que ser conhecido. Você só vão te procurar, só vão te comprar se você conseguir fazer o seu produto ter alcance, né? Alcançar as pessoas. Problemas com o time. Então a gente está falando aqui de questões societárias, como eu falei lá também no primeiro vídeo. Problemas financeiros, as empresas que morrem porque ficam sem dinheiro em caixa, porque não conseguem mais manter a própria operação sem uma entrada de capital, sem clientes, sem venda de produto suficiente para isso. Problemas técnicos, operacionais e jurídicos, terminando ali, né, os grandes percentuais do porquê que essas empresas inovadoras acabam morrendo. Então, por que o Design Thinking? Mais uma vez, só para poder seguir em frente. Porque a necessidade de enfrentar desafios num ambiente totalmente incerto, mas de forma assertiva. Então, se você vai lançar um produto, se vai lançar no mercado com base na inovação, você ainda não tem certeza, igual eu falei no primeiro vídeo, você tem uma hipótese. Será que as pessoas comprariam? Será que as pessoas pagariam por isso? Só que essa assertividade, gente, vem do erro. E aí é o momento em que eu peço novamente sua atenção. Empreender é sobre errar. É sobre muito mais errar do que acertar. E tem que estar tudo bem. Só que é errar rápido e errar barato. Você tem que ter uma estratégia de descoberta do que seu cliente quer, sobre como que ele vê o seu produto, e você tem que ser capaz de descobrir isso depressa, corrigir isso depressa a um baixo custo. E é por isso que o Design Thinking existe. Inovar, gente, tem a ver com testar, errar, aprender e ajustar. Mais uma vez, apaixone-se pelo problema e não pela solução. Trazendo um exemplo meu aqui, lembra que eu falei lá que eu tenho um curso para vestibular, né? Eu vim da educação. E aí eu tenho um pré-vest, então a maior parte das pessoas que terminam o ensino médio vai fazer o acesso ao vestibular. E eu vi que a grande dor dos estudantes, uma grande dor deles era a gestão de área de estudo. Como fazer um gerenciamento de área de estudo é muito difícil, os alunos acabam ficando muito estressados. Esse estresse leva a uma perda de engajamento com os estudos, uma perda de motivação. E aí, óbvio, o aluno perde desempenho, perde performance e às vezes não é aprovado por causa disso. Porque a jornada dele estressada, né, faz com que ele aprenda mal, com que ele se relacione mal com os estudos. E aí, quando eu abri o Intuitivo, o que eu fazia? A primeira forma de eu me comunicar com o meu público, eu falei, vou criar então uma estratégia de como entregar uma jornada de estudo para os meus alunos de preparação do Enem que seja mais tranquila, que eles saibam fazer um melhor gerenciamento diário do que eles têm para estudar. E aí eu comecei a fazer uma comunicação, uma venda no meu curso, em que eu dizia, venha se preparar sem estresse, preparação para o Enem de forma zen. E aí eu me lasquei, eu não estava conseguindo vender o meu produto, eu não estava conseguindo matrículas. E aí você vai começando a ouvir o feedback que os pais estão vindo, e isso é super importante. Quando, por exemplo, fala-se de educação, o usuário não é o seu cliente. O que é a diferença? O usuário é quem usa, quem consome seu produto. E o cliente é quem paga por ele. Nem sempre é a mesma pessoa. Então, se eu tenho o produto para animais de estimação, para o mercado pet, teu usuário é o cachorro, é o gato. Eu vou criar uma ração. E aí, quem é o teu cliente? É o dono, não é o cachorro que paga. Só que se ele compra o produto e o cachorro não come, acabou. Então, você tem que conquistar o seu usuário para você poder garantir o seu cliente. No meu caso, a lógica é exatamente essa. O meu cliente, que é o pai do aluno, quem ia pagar pelo meu curso, ele tinha uma percepção de que, cara, não existe isso de se preparar para medicina, para engenharia, para direito e não se estressar. O cara tem que estar ali para dar o sangue, o cara tem que estar ali para estudar até ele se acabar todo. Então, a percepção de valor do meu cliente fazia com que ele entrasse em conflito com aquilo que eu estava dizendo, porque ele não acreditava que uma preparação de alta performance é uma preparação tranquila, porque na cabeça dele, tranquilo é igual preguiçoso. Tranquilo é igual de baixa qualidade. Então ele vem com essa percepção. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que remodelar meu discurso. Aí eu comecei a vender o meu pré-vestibular dizendo que
A minha preparação era focada em eficiência. E aí ela era tão eficiente que o meu aluno ainda conseguia terminar o dia com a sensação de dever cumprido e por isso ele tinha tempo para lazer. Por isso ele tinha tempo para bem-estar. Então a tranquilidade, o bem-estar do meu aluno ficou atrelada à eficiência. E aí isso começou a fazer extremo sentido para o meu cliente. Dizer, pô, isso é bom, por isso eu pago. Não mudei em nada o meu produto, mas eu tive que mudar o quê? A minha abordagem. Tive que mudar a minha estratégia de comunicação. Então não adianta eu pegar, como eu falei, ficar tentando convencer o cara de que ele está errado. Não, eu tenho que entender como que ele pensa e aí o que eu posso fazer para ajustar o meu discurso, ajustar o meu produto. E aí é óbvio, aprendi rápido para poder corrigir esse negócio. Outra coisa que eu tentei fazer, dentro dessa lógica de entregar uma preparação zen, eu fiz parceria com um estúdio de massagem que tinha no prédio comercial. E aí eu falei, vou pegar e vou oferecer para os meus alunos uma sessão gratuita de massagem relaxante. Então tinha lá os massoterapeutas e aí o meu aluno poderia pegar um cupom, né, do meu curso e ir lá e durante uma vez ao mês eles teriam uma massagem relaxante. O que comecei a perceber? Que ninguém ia. Nenhum aluno meu ia e usava aquele voucher. O que isso significa? Para que eu vou ter uma funcionalidade? Para que eu vou ter algo no meu produto, na minha oferta, que não faz diferença? Eu parei para pensar. Tem alguém que está se matriculando por causa disso? Não. As pessoas até olhavam e diziam, que legal, você oferece massagem para os alunos e tal. Que bacana, os pais eram os mais cativados ali. Nossa, quisera eu na minha época. E aí os pais achavam muito legal. Mas o aluno não via sentido naquilo ali. Então por que eu vou manter aquela funcionalidade? Por que eu vou manter? Eu não tenho que pegar e tentar convencer o meu aluno de que ele tem que ir lá fazer a massagem. Eu só tenho que pegar e dizer, isso aqui está gerando valor? Não. Meu usuário pediu por isso? Não, eu botei porque eu quis. O usuário não pediu. Eu botei porque eu quis. Não tem ninguém usando. Então tira. Não faz diferença. Para que eu vou ficar mantendo esforço, conexão, operação, manter... Então você tira. Então você tem que aprender rápido. Por quê? Porque eu estava errado. Aquilo ali não ia gerar valor. Eu não consegui matricular ninguém porque eu tinha aquela oferta. E não estava fazendo diferença para ninguém que eu já tinha matriculado. Então é sobre errar depressa e modelar e ir ajustando aquilo que você é capaz de atender para o seu público. Legal. Então vamos chegar na etapa que todo mundo queria, que é entender o processo. O que eu tenho que fazer? Como é que eu vou trabalhar? Chegou a hora da gente falar sobre o processo do Design Thinking. Ele é conhecido como duplo diamante. Vocês estão olhando ali na tela, a gente tem esses dois quadriláteros, né, que formam esse duplo diamante. E ele tem esse formato justamente por quê? Porque ele é marcado por 4 etapas, sendo 2 delas de dispersão de percepções. Então, o momento em que você vai espalhar suas ideias, vai espalhar sua capacidade de enxergar, de entender, de pensar. E 2 etapas de convergência. Então, você vai ter uma divergência, vou ter muitas informações, e depois eu vou convergir e vou fazer uma escolha, tomar uma decisão, vou organizar aquele pensamento. Então, eu tenho uma fase de imersão, que é uma fase de divergência de percepções, e análise, que vai me levar para uma convergência e redefinição do desafio. Depois eu vou ter a ideação, vou ter novamente uma dispersão com muitas ideias, e depois a prototipagem, que é onde eu decido o que eu vou construir como solução. O desafio inicial, gente, ele é o grande marco para você começar. O que eu quero fazer? No que eu vou me meter? Então eu, quando estava lá atrás, decidi, não, eu vou começar pela educação. Depois eu comecei, não, eu quero ajudar empreendedores. Não, eu quero ajudar pessoas que vão reformar suas casas. Não, eu quero ajudar pessoas, eu quero ter na área da gastronomia, eu gosto de lidar com comida. Beleza, o desafio inicial é esse. Você vai pegar e vai escolher de onde eu vou partir. Qual o problema que eu vou tentar resolver? E aí você vai ter esse desafio inicial. Então, o que você faz? Definiu esse desafio inicial? Escolheu um grande tema, um grande problema para você resolver? Premissa, como sempre, sem arrogância, não sei de nada. Mas eu já vivi, eu sei. Não, você não sabe de nada. Essas são as suas percepções. Essa é a sua vivência. Então, a partir desse momento, você vai fazer uma definição desse desafio, vai colocar lá o problema. Transporte, restaurante, escola. Vai botar lá, quero resolver um problema da escola, quero resolver um problema dos professores, quero resolver um problema da... Você vai pegar e vai colocar lá. E aí você vai fazer uma imersão, né? Então você vai partir dessa premissa de que não sabe de nada
e vai construir essa visão ampla. E aí você precisa fazer entrevistas, tem que fazer observações, tem o chamado sombra, pesquisa. Essas são as ferramentas. Então aqui, ó, o que é uma entrevista qualitativa? É quando você senta e conversa com as pessoas. Beleza, eu vou chamar as pessoas que vivem essa dor para conversar comigo. Então, você vai fazer isso. Ou observação. Como que a pessoa se comporta? Será que se eu for num lugar que é de interesse, de ficar olhando, deixa eu entender como que as pessoas fazem, como que elas agem, quanto tempo elas levam para fazer uma determinada tarefa, você vai lá e faz a observação. O sombra é o maravilhoso também, que é aquele famoso, deixa eu ver como é que é, né? Porque muitas vezes as pessoas elas tendem a pensar soluções para as outras, mas ela nunca pegou para fazer aquilo por conta própria. E aí você tem uma percepção de que isso não deve ser tão difícil, isso não deve ser tão complicado. E aí quando você vai lá, viver na pele daquela pessoa, por um dia, por um determinado período, você consegue pegar e dizer, não, agora eu entendo, eu senti. Não adianta. Vou criar soluções para pessoas que trabalham na construção. Tu já carregou um saco de cimento? Não, então, cara, carrega o saco de cimento. Vai lixar a parede. E aí você vai lá e você vai descobrir, pô, realmente é barra, caramba, é pesado. Nossa, eu não imaginei que passar o dia inteiro em pé cortando cabelo pudesse dar tendinite, uma dor no meu punho. Então, você pega e vai descobrir o que a pessoa passa, né, no dia a dia dela para ver aquela realidade. Ou a pesquisa secundária, que é o famoso formulário. Você pode fazer uma pesquisa e disparar no grupo de WhatsApp, pode ir para a rua, fazer uma pesquisa com as pessoas e ter perguntas ali pré-definidas para elas irem respondendo. O grande barato é que fazendo a entrevista eu já vou falar um pouquinho sobre como fazer uma entrevista, sobre como fazer um formulário, mas o objetivo disso aqui é isso, é você ter o máximo de informação possível, coletar a percepção de como que as pessoas se relacionam com aquele problema que você quer resolver. Então vamos dar uma olhada como essa etapa imersão pode acontecer e aí vamos começar falando sobre como estruturar uma entrevista. Uma entrevista, gente, ela não é um papo, ela não é uma conversa, né? A ideia dela é você descobrir se o produto ou serviço que você está planejando ela é realmente relevante para as pessoas que devem usá-lo. Então você tem que conhecer a história do teu possível cliente, entender que tipo de conexão ele reserva para aquilo ali. Por quê? Porque também é muito comum das pessoas, lembra lá do porquê que as startups morrem, né? Por que leva alguém a construir um produto que não tem fit com o mercado, que não tem sinergia com o cliente? Porque às vezes você constrói algo que a pessoa até realmente acha legal, mas não é a maior urgência dela. Então a ideia aqui é você captar essas percepções, sentimentos e dizer, cara, é aqui que mora a dor da pessoa. Não, realmente, o cara, poxa, complicado, mas a empatia é a chave, porque estar atento a isso é que vai te ajudar a realizar esse negócio. E aí o passo número 1 para você estruturar uma boa entrevista é, primeiro você definir o que você quer descobrir. Então não é, vou marcar para conversar, não. É onde eu quero que essa entrevista me leve. Com quem que eu preciso falar? Porque, de novo, não é para você conversar com qualquer pessoa, né? Então, se eu queria resolver um problema dos pré-vestibulares, não adianta eu conversar com o professor de educação infantil. Não adianta eu conversar com... Eu tenho que ir lá conversar com vestibulandos e com professores. Então, não adianta, não é com qualquer um. Não adianta eu conversar com a minha mulher. Não adianta eu conversar com meus filhos de 10 anos de idade. Eu tenho que conversar com quem, de fato, faz sentido eu conversar, que está atrelado àquele problema. Com quantas pessoas seria interessante conversar? Então, a entrevista qualitativa, você não consegue fazer 1000 delas, né? Porque é muito tempo colocado. Você tinha que ter uma equipe de pessoas fazendo entrevista, senão leva muito tempo. Se você quiser, óbvio, né? Você faz quanto você quiser, mas tem que definir um recorte. Quantas entrevistas são interessantes? São 10 entrevistas? 20 entrevistas? Vai depender também do perfil do público. Porque às vezes, se você vai entrevistar, faz sentido eu entrevistar 5 professores e 20 alunos, porque talvez a visão dos professores seja mais consolidada do que talvez dos estudantes, que têm visões diferentes na relação do aprendizado, enquanto a prática do professor muitas vezes é muito parecida. Você tem que descobrir, dentro do universo pessoas do seu problema, quem faz sentido conversar e com quantas já faz sentido conversar e como que você recruta essas pessoas para a entrevista, né? Geralmente é legal quando você convida a pessoa para trocar ideia com você, você fazer a apresentação da tua ideia. Poxa, olha, eu estou com ideia para resolver um problema assim, assim, assado. Você não precisa ter a solução ainda, mas dizer, poxa, eu estou com uma ideia, eu estou querendo resolver um problema assim, assado, e seria muito legal te ouvir para entender como que você se relaciona com essa dor. Então você vai pegar e vai convidar essa pessoa. E aí você vai criar um roteiro. Você tem que
fazer essas perguntas-chave prévias sobre o que a pessoa precisa dizer para você, onde que você quer chegar com ela. E a dica principal é evite perguntas sim, não. Aquela, você acha muito difícil empreender? Sim. Não ajudou em nada. Né? Você tem que buscar perguntas que te ajudam a tirar as percepções e sentimentos para a pessoa. Caramba, o que te levou a decidir empreender? Pô, cara, que legal. Conta para mim, então, um pouco mais. Quais são os sentimentos que você tem ao longo da sua jornada? Há quanto tempo você está empreendendo? O que você já descobriu? Qual foi sua maior dificuldade quando você começou? Então, se você lançar perguntas que a pessoa pode responder com sim ou não, às vezes você vai ter um entrevistador que não te ajuda, né? Então, você vai ter um entrevistado ali, né? Desculpa, que não te ajuda. Então, evite essas perguntas. Busque a retirada desse sentimento. Como que você se sentiu? Por que você decidiu por isso? O que você ouviu das pessoas que estavam à sua volta? Quais são suas expectativas ao decidir seguir por esse caminho? Então, você vai criar esse roteiro e vai conseguir tirar, né, o melhor ali daquele entrevistado na relação com o problema que você quer descobrir mais. E o último 3 é prospectá-los, né? Então, buscar realizar essas entrevistas em momentos tranquilos. Então, não é para entrevista qualitativa, você não para no meio da rua para fazer a pessoa correndo com pressa, esperando o ônibus. Deixa eu fazer. E aí você passa lá 30 minutos com ela, não é? Você marca com a pessoa. Poxa, qual é o melhor horário para você conversar com a gente? Se possível, fazendo online, se possível, gravar, né? Então, você pegar e dizer assim, poxa, olha, eu posso gravar essa conversa? Porque às vezes você vai estar lá na fase de análise, lá na frente, e aí você vai dizer, poxa, mas o que foi aqui que aquela pessoa falou mesmo? Qual foi a frase que ela usou? Então é importante você ter isso registrado para poder revisitar esses papos, essas conversas. A estrutura, o ideal é sempre ter 2 pessoas, você e mais alguém. No geral, como eu falei lá atrás, é bom ter um sócio, né? Então você e seu sócio. E poder gravar a entrevista, como eu falei ali, adiantei, né? Então, o foco para o entrevistado é fazer perguntas objetivas, uma de cada vez. Não adianta você fazer várias perguntas em si, porque depois a pessoa se perde para responder. Não existe o certo e o errado, não é para julgar a pessoa, porque é a forma como a pessoa sente, é a forma como a pessoa sente. Então, volta lá, sem julgamentos. Não sugira respostas. Não diga, mas será que você se sentiria dessa maneira se isso aqui acontecesse? Não, não faça isso. Deixa ela responder. Explore as emoções, encoraja ela a te contar as histórias dela. Se a conversa der aquela travada, você pega a última resposta que ela deu e joga um porquê. Não, poxa, você me falou, né, que a sua grande dificuldade ali era conseguir conciliar o trabalho e empreender, né? Por quê? Qual era a sua dificuldade? Aí você continua o ritmo ali. Ouvir é mais importante do que falar. Então, tira o print aqui das telas e tal, estrutura isso, mas ouvir é mais importante do que falar. A fase de imersão é sobre empatia máxima. E a outra é como estruturar um formulário. Então, quando a gente vai para modelo quantitativo, a ideia é volume de resposta. Então, criar uma pesquisa, ela vai te trazer ali insight com grandes números. Então, olha, eu tive 2.000 respostas, e dessas 2.000 respostas, tantos por cento eram homens, tantos por cento eram mulheres, tantos eram de tal faixa etária, tantos moravam em tal lugar do país ou em tal lugar da cidade, tantos tinham tal escolaridade, tinham ensino superior, tinham ensino fundamental. E aí você vai trazer essas visões. É o momento em que você consegue perceber padrões, né? Olha, predominantemente as mulheres olham assim, os homens olham assado. Não, que geralmente quem é jovem costuma perceber o problema dessa maneira, mas as pessoas mais velhas têm um olhar diferente. Então, você vai tirar esses grandes números ali e aí você traz esses insights e traz a credibilidade. Porque muitas vezes você vai querer defender a sua ideia para alguém, apresentar o seu projeto, ou vender sua solução, e a pessoa vai dizer, por onde é que você tirou isso? Por que você levou? Não, porque eu fiz a pesquisa e eu tenho esses dados aqui para me embasar, né? Então, mesma coisa, o que eu quero descobrir, com quem que eu preciso falar, qual é o mínimo de respostas ideal, como alcançar o público que eu quero que responda. Aí você cria o formulário, então estrutura as perguntas levando em conta os objetivos, e aí no formulário, o ideal é ele ser o mais rápido possível com o mínimo de esforço. É diferente da entrevista qualitativa. Esse é aquele que você para enquanto a pessoa está esperando o ônibus e você pega e vai fazendo aquelas perguntas. Mas você acha isso ou isso? Tal coisa. Mas você já tentou isso, sim ou não? Sim. Mas quando isso aqui você pega, faz dessa maneira, dessa maneira ou dessa maneira? É o A, B, C, sim, não. Aqui é a hora de fazer isso. E aí, porque quando você entrega um formulário para alguém responder, se for grande,
Se a pessoa tiver que pensar muito, tiver que elaborar a resposta, ela desiste, ela abandona. Na entrevista, ela tá ali com você, ela tá te cedendo tempo, ela costuma ter mais carinho. Mas no formulário, se demora, pra você ter ideia, fazia formulário para os meus alunos responderem, que eram, às vezes eu tinha um projeto de passar filmes para os meus estudantes. E aí o formulário tinha 2 perguntas. Você já viu o filme que está proposto? Você virá para ver o filme? Eles não respondiam. 2 perguntas. Demoraria exatamente 13 segundos, 12 segundos para a pessoa responder. E aí ela pega, ele entra, ele lê e vai embora e não responde. Então, para você ter ideia do quanto é importante o formulário ser extremamente objetivo. Então, a gente tem ali tipos de pergunta, que são de múltipla escolha. Então, qual a sua cor de mouse favorita? Assinale, vermelho, azul, amarelo, para uma resposta única, né? Tem as opções sim, não, ou nome, telefone, que a pessoa já sabe o que tem que botar ali, ela faz sem pensar. Tem a escala Likert, que é quando você cria uma régua, né? Diz assim, de 0 a 5, o quanto você gosta de andar de ônibus? Aí a pessoa vai lá, 0, odeio, 5, gosto muito. E aí a pessoa vai lá e calibra aquilo ali, e você vai colocando, né, aquele negócio. E as perguntas abertas, que é quando você permite uma resposta autoral. Conte para nós, essa geralmente, se estiver falando de formulário online, no geral o ideal é ela não ser obrigatória, né? Se a pessoa chegar nela e travar ali, ela geralmente não vai querer escrever. Então o ideal é você deixar como obrigatório as perguntas objetivas e deixar aquela que é a resposta autoral, que diz assim, se você quiser contar um pouco mais pra gente, escreva aqui. Porque aí a pessoa que escrever, ela decidiu escrever. E aí ela vai colocar, de fato, muita verdade. Se ela decidiu escrever, é porque aquilo ali é muito importante para ela. Porque ela considera muito, ela gostaria muito de ver alguém resolvendo aquele problema. E aí você qualifica muito as respostas que são dadas num formulário. Só vai responder, de fato, quem está afim de escrever. Quem não está, responde e aí vai embora. Beleza? Então, gente, feita a imersão, chegou a hora de você pegar todas as informações das entrevistas que você fez, dos formulários que você realizou, das observações que foram concretizadas e partir para análise. Então, aqui é o momento em que a gente observa tudo isso, ainda sem pensar em soluções. Não é para pegar e fazer a análise disso, que é o momento que você encontra um padrão, em que você tem aquele momento, eureka, né? E tem os insights ali do, nossa, eu não imaginava que... E aí, aqui ainda é o momento em que você não tem que ter medo de mudar a direção. Aqui é o momento em que, às vezes, você descobre que a visão das pessoas sobre aquele problema que você queria realizar era muito inusitada, ou ela é muito diferente, ou elas têm outras priorizações completamente diferentes daquelas que você imaginava. Então, a análise ela ainda tem que ser feita totalmente sem você se envolver na coisa. E aí eu estou trazendo algumas ferramentas, que é de personas, diagrama de afinidade, mapa de empatia, jornada do usuário. E aí, pessoal, não dá tempo de eu, nesses vídeos aqui, colocar tudo o que é possibilidade. Então, fiquem à vontade para procurar por Design Thinking no Google, para procurar ferramentas de Design Thinking. Existe uma série de sites e soluções que te mostram sugestões de como realizar cada uma dessas etapas. Mas eu trouxe 2 aqui para vocês darem uma olhada. A primeira delas, então, da análise, é uma ferramenta online que eu acho muito boa, que é um Miro. Não sei se todo mundo conhece, mas ele é um grande quadro branco, infinito, que você pode pegar e usar com post-its online para retirar aquelas quotes, aquelas frases que você achou que foram mais marcantes durante sua etapa de entrevista. E aí você começa a organizar essas frases, percepções, esses indivíduos por semelhança, que é o que a gente chama de clusterização. É o momento onde você identifica esses padrões. Então você pega assim, indivíduos de tal idade a tal idade. Aí você começa a colocar lá, a visão deles é essa aqui, a percepção deles é essa aqui, tal idade. Ou então, homens e mulheres. Ou então, pessoas que fazem... Vou trazendo aqui para mim, né? Quando eu falo de vestibular, né? Eu tenho um universo muito diferente de pessoas que lidam com esse tema. Então eu tenho, por exemplo, na minha sala de aula, um aluno que está no primeiro ou no segundo ano do ensino médio, que o pai decidiu investir em ele fazer um pré-vestibular antecipado, mas ele não vai fazer o Enem ainda no final do ano, ele não terminou o ensino médio. Então, ele não tem a mesma ansiedade, a mesma aflição na gerência dele de estudo diária do que, às vezes, um aluno que já está fazendo medicina há 4, 5 anos. Então, eu tenho na mesma sala um aluno que já está fazendo vestibular há 5 anos
que está vendo a vida dele parada, que está vendo talvez colegas dele de ensino médio já se formando e ele nem entrou na faculdade ainda, aí o cara está extremamente angustiado. E o outro que está ali, no segundo ano do ensino médio, fazendo uma preparação prévia. Ou às vezes eu tenho um aluno, como é o caso, que às vezes tem mais de 50 anos, 60 anos, que está voltando a estudar depois de muito tempo, que os filhos cresceram, ele decidiu retomar os estudos, e aí a vida da pessoa está num outro momento, né? Então ela tem também uma relação diferente com aquele problema, né? Então a pessoa de 50, 60 anos, é claro que ela tem alguma ansiedade, mas ela não tem o mesmo senso de urgência de quem já está tentando vestibular, de quem já terminou o ensino médio e diz, minha vida está parada. Então, o mesmo problema, né, ele vai ter percepções diferentes dos indivíduos ali. É diferente também, por exemplo, de um aluno que vem de uma área mais pobre da cidade, que é o primeiro da família, às vezes, a terminar o ensino médio, que pode ser o primeiro da família a entrar na universidade, ele vai se relacionar com o problema com outras expectativas. E por isso, uma das ferramentas que eu estou trazendo é de persona. Persona é esse personagem fictício, né? Então você vai pegar e se eu pudesse criar um personagem que representasse um grupo de pessoas com base no seu interesse comum. Então, a partir dessa relação com o problema, quem é essa persona? Quem é esse personagem, esse indivíduo fictício que representa um grupo de indivíduos? E aí você pode pegar e desenhar a carinha dele, ou botar, né, ali, assim, não, será que essa pessoa, se é uma questão relacionada a um gênero, ou uma questão racial específica, você pode bota o nome dela, bota a idade, e aí você tem que colocar aqui esses 3 campos, que é dores, objetivos e soluções atuais. O que é a dor? O que é o objetivo? O que é a solução atual? O objetivo é o que a pessoa quer alcançar, né? Então, a pessoa vai na academia. Então, o objetivo dela. Então, eu tenho personas diferentes que vão à academia. Eu tenho uma persona que é alguém que quer ficar extremamente forte, que é, às vezes, um homem, né? Um garoto ali de 20 e poucos anos, que quer ficar quer ficar musculoso e tal. Então, o objetivo dele na academia é ganhar massa muscular, é ficar mais atrativo para as pessoas que ele tem interesse em se relacionar. Então, o objetivo dele é esse. Qual é a dor, qual é a frustração dele? Pô, ele não tem dinheiro para comprar suplementos alimentares, ou ele não tem boas academias perto de onde ele mora. Então, essas são as dores e frustrações que ele possui. Qual é a solução atual? E solução atual, gente, não é se existe algum produto ou alguma empresa, ou se ele contrata alguma coisa. É o que essa pessoa faz para reduzir esse problema. O que a pessoa faz para conseguir alcançar esse objetivo, mesmo com as dificuldades. Então, isso é a solução atual. Ah, não, então ele malha perto do trabalho, então, e aí ele acaba chegando tarde em casa, porque como não tem academia onde ele mora, ele tem que malhar perto do trabalho, e aí acaba ficando muito tarde para ele trabalhar, mas a solução dele é essa, cara, eu tenho que malhar perto do trabalho. Ou então a solução dele é baixar um aplicativo e ele malha em casa, fazendo flexão, abdominal, com esteira, porque ele não tem onde malhar perto de casa, não é seguro. Então, o que essa pessoa faz, apesar das dificuldades, para minimizar esse problema? E qual é a importância de você ter a visão das soluções atuais? É porque se a pessoa não faz nada, se esse indivíduo não tem nenhum movimento nesse sentido, talvez esse problema que você queira resolver não doa tanto assim. E esse é que é o grande ponto. É você garantir que o problema que você quer resolver é o que a gente chama de cabelo pegando fogo. Seu cabelo tá pegando fogo, amigo, você tá desesperado para apagar aquilo ali. Mas, se é um negocinho ali, uma dorzinha chata, um incômodozinho, mas eu vou deixando, eu vou levando, eu tomo um analgésico, eu não tô afim de esquentar a cabeça com isso. Se você bota a sua energia para criar uma solução para dorzinha chata, ao invés de criar para o cabelo pegando fogo, a probabilidade de você não conseguir vender esse produto, não vender seu produto, é significativamente grande. Então, a persona você pode usar nessa estratégia de colocar ali as informações e criar esse personagem fictício. E a outra é o mapa de empatia, que é você também, de novo, foco no usuário, né? O que essa pessoa, o que ela sente, o que ela vê, o que ela fala, o que ela faz, o que ela ouve. Então, mantendo o garoto aqui de 20 e poucos anos que quer ficar fitness, né? Porque a outra persona que eu poderia fazer poderia ser, poxa, uma pessoa obesa que precisa emagrecer porque ela já está com diabetes. Então, a relação dela com a academia é outra. Ela não está pensando necessariamente em ficar musculosa. Ela é uma questão de saúde. Ela precisa recuperar a saúde dela, porque a qualidade de vida dela está horrível. Então,
ela vai ter outras dores, ela vai ter outras expectativas, apesar do problema, universo, academia ser o mesmo para os dois. Então, o que a pessoa pensa e sente? Ele pensa que se ele não for musculoso, ele não vai ser atraente. Ele pensa que, caramba, eu quero melhorar minha autoestima, O que ele vê? Ele segue influenciadores fitness nas redes sociais, ele vê loja vendendo suplemento em tudo quanto é lugar que ele costuma passar. O que ele ouve? Né? Então, que filmes que ele assiste, que música que ele escuta. Então, tudo isso que ajuda a montar essa percepção dele. O que a mãe dele diz para ele? Eu lembro, o meu irmão ele fez educação física. E aí, quando ele estava na faculdade, a gente começou a frequentar a academia, estava com a musculação. E aí começamos a consumir suplementos, whey protein, creatina. E minha mãe achava que aquilo ali era bomba. Achava que ela era anabolizante. Não havia nada que eu dissesse, eu explicasse para ela, que a convencer de que aquilo ali não era um anabolizante. Então o que ela ouve? A mãe dele dizendo que se ele tomar bomba vai acontecer tal coisa, que ele vai morrer, a mãe dele perturba. E ele fica naquela de, cara, como é que eu vou trazer isso para minha casa, porque minha mãe acha que... Então tudo isso você pode montar no mapa de empatia, vai te ajudar a ter clareza de quais são as expectativas desse indivíduo, como que ele se sente, quais são as referências que ele tem. Legal? Então é uma ferramenta bacana para você usar ali durante a fase de análise. Então, chegando ao fim dessa fase de análise, chegou a hora de você fazer a redefinição do seu desafio inicial. Do que se trata, então? Você vai construir uma pergunta, a partir, então, de todas essas visões, persona, você vai construir uma pergunta que vai ser a norteadora para a sua etapa de ideação. Então, após construir essa pergunta, você vai sentar e começar a ter ideias. Essa pergunta, geralmente, eu sugiro que ela inicie com como. Como podemos? Como posso? Então, como posso criar uma jornada de preparação para o Enem de modo a possibilitar uma preparação tranquila para vestibulandos? Como aumentar o engajamento em academias para pessoas com obesidade? Aí você vai pegar, como reduzir a dificuldade de idosos para consumir fake news, parar de consumir fake news na internet. Tem que pegar e criar alguma coisa assim, né? Então o como, ela é o grande definidor ali para você definir, legal, isso vai ser o meu norte mental. Sabendo que eu tenho clareza do que eu quero resolver, eu já posso então partir para a ideação, que é a nossa próxima etapa. Então, na hora da ideação, gente, chegou o momento de enlouquecer. Redefinir, já sei o que eu quero resolver. Como criar uma jornada de preparação para o vestibular para alunos que têm ansiedade e dificuldade de aprendizado. Show de bola. Chegou a hora de você começar a ter ideia. E aí tem várias ferramentas aqui, que é o brainstorming, o workshop de cocriação, card de inspiração. Tem alguns mecanismos aqui que eu vou trazer para vocês terem ideias, né? Mas o objetivo é quantidade ao invés de qualidade. Você pode chamar várias pessoas para participar desse brainstorming, mesmo lá no centro seu sócio, chama teus amigos, chama teus familiares, senta todo mundo na mesa e, galera, vamos começar a ter ideia. Como tá aqui, né? Ideias não tem dono. Então, cocrie, construi sobre a ideia dos outros, não é para julgar, né? Então, você tem que começar ali, então, a encontrar o que eu posso fazer de diferente, o que eu tenho. E aí, à medida que você vai tendo as ideias, é a hora de você comparar. Não, mas a solução já existe, mas o concorrente faz dessa maneira. E aí você vai pegar e, a partir dessa etapa de ideação, novamente, você dispersa as percepções. É hora de você analisar a concorrência, é hora de você fazer todo esse conjunto de visualizações mentais de o que dá para fazer para resolver o problema das pessoas. Trazendo então 3 sugestões de ferramentas de ideação para que você possa fazer essa sessão de tempestade mental. São 3 que eu gosto muito, mas óbvio, fica à vontade para procurar, e tem várias outras sugestões. E por que elas são boas? Porque justamente às vezes a pessoa ela tem aquele bloqueio criativo ou falta naquela percepção de que, não sei ter ideias, não sei o que fazer, como é que eu resolvo isso? E aí você quebra esse gelo. Toda sessão de ideação eu recomendo que seja feita coletivamente, que tenha os sócios e que você possa sempre convidar outras pessoas para participar daquele momento, se tiverem experiência, se tiverem capacidade de pensar junto com você. Então, o primeiro deles que eu uso é o Ideias Heróicas. A gente tem cardzinhos com vários super-heróis diferentes. E a premissa deles é: e se o Batman tivesse que resolver esse problema? E se o problema tivesse que ser resolvido pelo Homem-Aranha? E se
a Jean Grey que tivesse que resolver o problema, ou o Wolverine, ou o Super-Homem, ou o Homem de Ferro, ou qualquer outro personagem que você achar legal. Você pode montar esse card e aí você tem que se obrigar a ter ideias com base nos poderes desses personagens. Então, o Batman, quais são os superpoderes dele? Ele sabe artes marciais. Ele tem muito dinheiro. Ele tem tecnologia pra caramba, ele é um cara... Não, ele consegue se esgueirar nas sombras, ele é extremamente forte na intimidação e capaz de tirar respostas das pessoas. Você tem que pegar e desmembrar aquele herói e pensar, dentro das habilidades dele, o que se aplica, o que seria uma possível solução para resolver o problema. Mesma coisa com o Homem-Aranha. Ele tem as teias, ele é super forte, ele tem o sensor aranha que avisa ele quando alguma coisa vai acontecer. A Jean Grey, não, ela consegue ler mentes, ela tem capacidade de flutuação, Você vai pegar e vai pirar ali, vai deixar sua imaginação voar para você descobrir se esse herói tivesse que resolver o problema. Outra sugestão é a pior ideia do mundo. Essa é muito boa quando você está lidando com pessoas que são tímidas para trabalhar em conjunto, porque, por alguma razão, né, as pessoas têm dificuldade de visitar a ideia. Será que a minha ideia é ruim? Será que vão achar que eu sou burro? Será que vão achar que... E aí, quando você trabalha com a pior ideia do mundo, qual é a mecânica? Você vai pegar aquele problema, vai pegar aquela pergunta de como podemos resolver tal situação para alguém e vai dizer qual a pior maneira de fazer isso. Qual é a maneira mais horrorosa, qual é a maneira que, todo mundo consideraria horrível. E aí, por alguma razão, as pessoas se sentem mais à vontade de dar ideias ruins. Porque alguém vai dar uma ideia ruim e aí outra pessoa vai dizer, cara, tu acha que a tua ideia é ruim? Pega essa aqui, consegue dar uma outra pior e depois uma outra pior ainda. E quando vocês chegarem no limite de, cara, não tem como ser nada pior do que isso, vocês têm que parar e fazer a seguinte reflexão. Por que essa ideia é ruim e como a gente pode fazer para tornar ela uma ideia boa? Né? Então, a pior ideia do mundo é uma boa estratégia de ideação quando você tem um público, às vezes, que precisa quebrar a timidez. Né? A gente faz rodadas de ideação dentro de grandes empresas e as pessoas, às vezes, ficam receosas, né, de dar suas opiniões, de dar suas percepções, de idear ali. E essa é uma ferramenta boa para quebrar essa resistência. E a outra ferramenta é o e se. Você pega diversas situações super inusitadas, fica à vontade, estou trazendo 3 aqui, e aí você dá 2 minutos para as pessoas terem o máximo de ideias possíveis atreladas àquilo ali. Então, e se esse problema tivesse que ser resolvido por crianças? E aí você dá 2 minutos para as pessoas anotarem o máximo de ideias possíveis em um papel, em post-its, em um caderno, e aí 2 minutos depois... E se esse problema tivesse que ser resolvido há 100 anos atrás? E se esse problema tivesse resolvido sem internet, sem tecnologia? E aí a pessoa tem que ter ideia, tá? Como que eu resolveria esse problema se eu tivesse lá em 1900 e alguma coisa? E se o problema pudesse ser resolvido com dinheiro infinito? E aí deixa a pessoa voar, não, eu construiria um robô, eu faria... E aí você começa a alimentar, né, um monte de situações. Aí o e se é isso, você... pega, dá 2, 3 minutos para as pessoas e vai apresentando várias situações. Então, durante 10, 15 minutos, você tem aquela tempestade de ideias. Depois vocês vão olhar aquelas ideias que saíram e aí vocês vão começar a construir em cima dela. Todas as ferramentas de ideação, pessoal, não são ferramentas para você já chegar num conceito de solução resolvido. Elas são ferramentas para você quebrar o gelo, para você literalmente liberar a sua mente e poder criar com mais liberdade, com menos timidez, né? E aí depois que você faz isso, é que você começa então a olhar o que saiu da cabeça da galera e começa a construir em cima daquilo. Então, o processo primeiro é esse. Quantidade antes da qualidade, como a gente falou antes, foco na quantidade. E aí depois olha tudo isso que foi posto na mesa. Como que eu aproveito essas ideias e aí sim modelo alguma coisa que pode se tornar uma solução interessante. Uma vez que você ideou, uma vez que você definiu esse conceito, te convido a novamente declarar esse conceito de solução numa frase. Então ela tem esses espacinhos aqui, que é onde você precisa localizar. Então, os empreendedores ou as pessoas que querem empreender precisam saber como abrir suas empresas de maneira correta. Porém, tem dificuldade porque não existe conhecimento organizado, porque a didática não é boa, E para resolver essa situação, a nossa solução é uma plataforma de educação empreendedora, organizada e estruturada, com linguagem fácil, focada em auxiliar empreendedores que estão no início da sua jornada. Então você vai pegar e construir esse conceito de solução. Hoje, alunos de ensino médio precisam
estudar para serem aprovados no Enem, porém tem dificuldade porque é muito difícil organizar o gerenciamento diário de estudo, são muitas disciplinas, eles não possuem a maturidade. E para resolver essa situação, nossa solução é uma plataforma de gestão diária do estudo, integrando para... Aí você vai pegar lá e colocar esse conceito de solução. Você vai ter clareza de para quem você está fazendo, o que ele precisa, por que ele tem dificuldade e o que você vai oferecer para resolver essa dor. Então, essa declaração de conceito de solução você faz logo após a sua etapa de ideação. E aí, fechando o segundo diamante, a gente entra na etapa de prototipagem. Porque, de novo, o grande objetivo é como que eu faço para te ajudar a lançar a sua ideia o mais rápido e barato possível. Então você tem que projetar, desenhar, especificar, tornar tangível, não tenha medo de falhar, apenas tente. Teve uma trend recentemente nas redes sociais, né, do primeiro comece e depois fique bom. Receba feedback, repite, explore novamente. A etapa de prototipagem é exatamente o tema do nosso próximo vídeo, em que a gente vai falar sobre mínimo produto viável, protótipos e modelos de negócio. Então, te vejo lá, bons estudos e vamos para cima.